Alô, alô, amigos! Estamos aqui no Estádio do Vale, na sala de imprensa do Esporte Clube Novo Hamburgo. Como vocês podem ver, já estamos aqui com o técnico Rogério Zimmermann. Rogério que, juntamente com o grupo de jogadores, levou o Novo Hamburgo de volta de onde nunca deveria ter saído, mas são coisas que acontecem no futebol, né? E o Novo Hamburgo está de volta. O principal objetivo foi conquistado, mas agora tem aí um desafio contra o Internacional de Santa Maria, começando já no domingo às 18 horas, aqui no Estádio do Vale, primeiro jogo, depois o retorno lá em Santa Maria, no Estádio Presidente Vargas, na Baixada Melancólica, às 3 horas da tarde. Que seria a cereja do bolo, né? A conquista do título, mas o objetivo principal foi conquistado. Bom, Rogério, quero te pedir desculpas, porque domingo a gente não conseguiu colocar a entrevista do Rogério Zimmermann no ar. O cara colocou o Novo Hamburgo na elite, mas porque a gente teve que vir correndo aqui para cobertura da festa. Teve até telão aqui, Rogério. O pessoal tava aqui, sabe que eu tenho durante o jogo, tá complicada a coisa, eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O pessoal tava ajoelhado fazendo isso. Então, foi muito legal mesmo, embora a divisão de acesso seja realmente muito ruim de jogar, né, para todo mundo, mas foi importante porque parece que resgatou o torcedor. O torcedor do Novo Hamburgo foi domingo aqui, chegou, tava cheio aqui, cara. Então eu acho que o Novo Hamburgo vocês conseguiram resgatar aquele sentimento dos torcedores do Novo Hamburgo. Então, quero te parabenizar e agradecer, né? Eu que sou um anilado, agradecer aí o que tu fez pelo Novo Hamburgo. Obrigado. Não, obrigado. Mas também o teu trabalho foi muito importante, assim, né? Isso eu já tinha falado numa entrevista anterior, até no sentido de passar isso, ter essa comunicação com o nosso torcedor, né? Pô, quanta gente assistiu ali, né? Não só aqui no estádio, o teu canal, em qualquer parte do mundo, né? Imagina um cara lá, sei lá, do outro lado do mundo, podendo assistir o acesso né? São coisas que marcam, então eu gosto sempre de deixar registrado a importância dessa cobertura que vocês fazem, né? E isso motiva, e evidentemente que o acesso faz com que todo mundo daqui ganhe, né? A cidade, tudo que envolve o clube. Você novamente vai para o patamar da elite do futebol gaúcho, né? Como falou, é o lugar do Noia, né? É o lugar do Novo Hamburgo. E a gente fica muito satisfeito porque sabe que foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil. E era importante esse retorno já nesse ano, né? E cada vez que se você não sobe, cada vez ficando mais difícil. Ainda aqueles parâmetros que tu tinha de ter ficado muito tempo na previsão ainda tão mais próximos, tu começa a se afastar disso, é muito difícil. Então, felizmente, as coisas funcionaram. Agradecer ao grupo de atletas, agradecer à direção pelas condições e agradecer ao torcedor, não só nesse jogo aqui, mas no jogo no nosso estádio, no jogo lá que o pessoal estava assistindo aqui, né? Mas o primeiro jogo foi um jogo importante, o pavilhão cheio, o estádio cheio. Aquilo ali nos fortaleceu. Aquilo ali é o que passa a ideia, pô, por que nós, o jogador, por que nós estamos trabalhando todo dia? Era para acontecer exatamente o que aconteceu nesse último domingo. Então está todo mundo satisfeito, acho que tá todo mundo de parabéns e todo mundo contribuiu de uma maneira ou outra para esse acesso. Conversando com o pessoal do Aimoré lá, o pessoal que cobre o Aimoré, e eu conversava com o Ítalo Gal, né, que é um profissional de muito tempo. Ele dizia, cara, o Rogério vai preparar alguma coisa pro Aimoré. Isso no jogo aqui, né? Depois do jogo lá na entrevista, ele também disse que mais de 50% do título é do Rogério, do título do acesso é do Rogério, do jeito que ele fez o time, do jeito que ele armou a equipe. E eu concordo com ele. Ontem, dando uma entrevista na TV Minuano, eu disse, quem ganha jogo é jogador. Mas o Rogério Zimmermann, nessa campanha do Novo Hamburgo, teve mais percentual do que os próprios jogadores.
Bom, primeiro o elogio do Ítalo, para mim, eu fico bastante contente vendo do profissional que vem, né? E assim, ó, eu olho assim de uma outra maneira. Pelo meu tempo de trabalho, eu não vejo assim, muita dificuldade em eu dar o treino, de passar as instruções, de fazer palestra e tal. Isso para mim é. Só que o entender e o executar, por isso que a primeira coisa que eu fiz foi elogiar os jogadores, que essa é uma parte mais difícil. Embora quem está de fora, de longe, né, pode parecer, poxa, o trabalho do Rogério, ótimo, eu fico muito contente. Mas às vezes você vai em outros clubes, com outros atletas, faz a mesma coisas parecidas e as coisas não funcionam. Ela depende muito da recepção do atleta, né? E então assim, eu acho que é mais dividido isso. Me ajuda muito ter um Pablo, ter um Clayton, ter um Amaral, que são jogadores que têm uma identificação muito com o clube, de ter jogadores formados na base, como o Josué, como o Barbieri, enfim, como o Alisson, entendeu? Então, eu acho que é mais amplo, assim. Óbvio que a figura do treinador ela é importante, quando perde também, por isso que se troca treinador. Então, acho que se dá muita importância, tanto quanto perde, quanto... Eu acho que, na minha opinião, o futebol ele é mais dividido. Foi como eu falei, a tua importância, a importância do teu canal tá acompanhando. Isso para os jogadores, pô, o que eu estou fazendo no campo está tendo visibilidade. Tudo isso é importante, entendeu? Para chamamento do torcedor. O torcedor acompanha o dia a dia do clube através do teu canal. Então, assim, é difícil dizer qual é a importância de cada um, né? Nessa hora, acho que é cumprimentar todo mundo. E quando se tem sucesso, não é por um motivo só. E também não é por uma pessoa só. O Rogério, depois disso, do acesso, conseguiu dar uma relaxada ou full time? Porque tem jogos contra o Inter de Santa Maria. Não, a gente consegue dar uma aliviada. Eu acho que dois times sobem, então dois times tiveram a conquista, são dois campeões. Eu dou exemplo assim, se tu tá jogando a Série B do Brasileiro, sobe 4, eu, por exemplo, na chegada aqui, me boto um contrato, diz ó, o Novo Hamburgo vai ser vice-campeão, mas vai estar na elite do futebol gaúcho. Eu assinaria. Eu não queria correr risco, né? Então, assim, o trabalho foi vitorioso, né? Obviamente, se você tem mais duas partidas, e principalmente que bom que tem mais duas partidas, porque ele vai ter a partida agora em casa no domingo, 18 horas, e aí o torcedor pode vir aqui, que nem todos, obviamente, conseguiram ir no jogo do acesso lá em São Leopoldo. Então é a oportunidade do torcedor vir e ter esse reencontro com os jogadores, agora com o clube já na primeira divisão, né? Acho que vai ser muito importante a presença. Esse horário de 18 horas é justamente para o torcedor poder almoçar tranquilo, aquele almoço ou fora de casa ou em casa com a família, bem tranquilo, vai ter tempo, vai poder vir aqui assistir o jogo, 7 e pouco já terminou, ou seja, tem como se programar bem, o horário não vai atrapalhar em nada aquele almoço mais tranquilo do domingo, né, sem correria. Então, e ao mesmo tempo, a presença do torcedor vai, como foi naquele jogo contra o Aimoré aqui, que nós vencemos de 3-1, vai passar, que também é importante fazer essas duas partidas. Sabe que é inevitável não te perguntar isso, né? Porque nas redes sociais o pessoal diz, não, a principal objetivo do presidente Jerônimo Freitas, do Novo Hamburgo, é renovar com o Rogério Zimmermann. O que tu pensa em relação a isso? Que já tem alguma coisa em relação a isso? Já se conversou em relação a este assunto? Não se conversou porque a gente estava muito focado na divisão de acesso, porque qualquer coisa que vai se conversar, se você não tem um acesso, né? Então, primeiro é da importância do clube. Nós não tivemos tempo de conversar, porque a gente está retornando para os treinos praticamente hoje. Foi muito rápido, deu só aquele dia ali de descanso.
né? Agora, durante essas 2 semanas, é necessário escutar o projeto do clube, né? Mas isso tudo vai ter o seu tempo, né? Então não foi conversado isso. Não é uma coisa que me preocupa muito. Eu nunca me preocupo muito com quanto tempo eu vou ficar nos clubes. Eu sempre trabalho como se eu fosse ficar muito tempo, tá? Mas para mim o tempo, se é 1 mês e meio, se é 1 ano, o que me importa é o que aconteceu nesse período. Se for só 45 minutos, está bem. Aconteceu um acesso, a intensidade, assim, eu gosto de viver um dia de cada vez. Então, assim, eu não me preocupo quanto tempo, eu me preocupo com a qualidade do tempo que a gente teve. Valeu, Rogério. Muito obrigado por tudo e tenho certeza que o torcedor já te coloca entre os principais aqui do clube. Não, legal. Mas eu gostaria que fosse manifestado isso com a presença, né? No domingo, obviamente, quem tem os seus motivos para não vir, mas eu digo assim, ó, quantas vezes o torcedor do Novo Hamburgo, numa temporada, tem a oportunidade de ver uma decisão de título? Se fosse uma grande temporada, talvez 1, 2 vezes. Nem do Gauchão foi aqui, né? Exatamente. Então, assim, o ano tem 365 dias, né? Um dia que dificilmente, a grande maioria não vai poder ir a Santa Maria. Então, ele tem um dia no ano que ele pode assistir uma disputa de título. Poxa, não tem todos os motivos para vir, o estádio está cheio. Fica o convite aí do mestre Rogério Zimmermann, falando aqui conosco no canal EP. Grande abraço a todos.